Olá, boa noite. Meu nome é Tatiane. Eu tenho 35 anos, eu moro em São Paulo. Eu tenho uma filha de 15 anos e sou casada há 17 anos. Eu vim aqui falar, contar o testemunho do que Deus ele fez na minha vida, pessoal, e o que Deus fez dentro do meu casamento, né? E na minha vida familiar, com o meu convívio entre eu, meu marido e minha filha. No final de 2014 para 2015, assim, a gente já estava vindo de processos, né? Assim, eu estava fora da igreja, eu não estava nos caminhos do Senhor, eu tinha me afastado da igreja, tudo. E dezembro, foi isso, dezembro, aí que foi tudo que aconteceu, que a gente, né, que teve a briga e tal. Mas a gente já estava vindo por uns processinhos, um monte de desgaste, né? E quando foi em dezembro, eh, nós brigamos feio, feio, feio mesmo. E, e não passamos Natal junto, nem Natal, nem Ano Novo. E quando foi no Ano Novo mesmo, no dia primeiro, no dia primeiro de 2015, ele me pediu, ele pediu a separação, falou que não queria mais, que não dava mais. Eu não sei nem aonde ele passou Natal, nem aonde ele passou Ano Novo. E aí eu falei pra ele que tudo bem, a gente, né, ia se separar e tal, mas como é que a gente ficaria, né? Que a gente estava morando na mesma casa, tudo, tem um monte de processos e tal. E ele falou que daria um tempo pra mim e arrumar minhas coisas e poder ir embora. Tudo bem. Aí ele me deixou ficar no meu quarto, né, o quarto do casal, e passou a dormir no quarto da minha filha. E nisso, eu já estava voltando para a igreja, né? Já estava voltando aos poucos para a igreja, porque já havia essa necessidade antes de tudo isso acontecer no meu coração, de estar voltando para a igreja. Então, isso que aconteceu só veio a afirmar mesmo a minha vida na presença de Deus. E então eu fiquei no meu quarto, quarto separado. Eu cozinhava tudo, ele mantinha a casa, tal, mas assim, a gente não tinha contato. Eu não via, eu via ele sair, eu via ele chegar, via ele passar o final de semana na rua. Ele não sabia da minha vida, ele não sabia o que eu fazia. Eh, a gente chegou a ficar meses sem se ver, porque quando ele chegava, eu já estava no quarto, né? Então ele não abriu o quarto, não. E isso foi mais ou menos uns 6 meses assim. E eu vivi esse processo, irmãs, né? Mulheres de Deus, né? Eu vivi esse processo na minha vida foi muito doloroso. E assim, eu não sei se foi uma falha minha ou um erro meu, mas nada que estava acontecendo dentro da minha casa, eu não passei para minha família, não passei para ninguém. Eu sofri calada, esse processo, porque eu tinha uma certeza no meu coração que se o que Deus uniu, o homem não separaria, somente o Senhor. Mas o Senhor, ele tinha uma promessa, né? E assim, no decorrer desse tempo todo, eu estava indo para a igreja e tudo, e Deus usava as pessoas para falar comigo que Ele ia restaurar, que Ele ia fazer. Mas cada vez que Deus falava isso para mim, que ia restaurar, que Ele ia fazer, meu marido ficava pior. Ele piorava, 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 piorava. Eu via as fotos embaladas. Ele colocou no carro aquele som de baile funk. Ele mudou totalmente. Ele mudou totalmente. Entendeu? Ele vivia realmente uma vida de solteiro e eu aqui quieta dentro da minha casa. Todo mundo perguntava como é que você tá? Tá tudo bem? Só que eu não sabia
que ele já tinha falado para o pessoal, porque as pessoas viam ele, né, na balada, as pessoas comentava, e ele mesmo falava que ele não estava comigo. Então, quando as pessoas me perguntavam, pessoas da minha família também, se estava tudo bem, eu falava: "Tá", mas só que ninguém olhava para minha cara assim e falava: "Não, tá tudo bem". E e eu comecei a viver esse processo. Eu queria falar para vocês que dentro desse processo que eu passei, o Senhor ele tratou muito comigo, me tratou, ele quebrou meu eu, o meu ego. Por quê? Porque quando a gente estava bem, quando estava tudo numa boa, eu tinha uma personalidade muito forte dentro do nosso relacionamento, dentro do meu casamento. Ele falava uma coisa, eu falava três. Eu batia de frente com ele, eu era agressiva, eu era ciumenta, eu era possessiva. Tudo que vocês possam imaginar de uma mulher dentro de um relacionamento autoritário eu era. E eu não estava de acordo com a vontade de Deus dentro dessa forma, né, vivendo desse jeito. Até porque, no relacionamento independente de religião, ou de crenças, não sei, a gente não pode viver assim, eh, com falta de respeito. E eu vivia totalmente com uma falta de respeito com ele. Eu não vou contar aqui, o que eu já fiz, porque eu tenho vergonha de mim mesma quando eu falo. Mas eu já fiz muita coisa assim com ele em relação à vergonha, sabe? A passar vergonha mesmo. Então, assim, eu creio que foi desgastando também. E dentro desse processo todo, que foram quase um ano, assim, quase um ano. O Senhor, ele trabalhou no meu caráter, ele tratou comigo, ele quebrou o meu eu. Eh, Ele foi me jogando por terra aquelas tristezas que tinha dentro de mim. O Senhor foi restaurando a cura interior dentro de mim. Não foi fácil, eu quero dizer para as irmãs, porque quando a gente estava bem, antes, né, tudo, passava 5 minutos, já brigava, já xingava. Agora pensa aí, você viver esse processo todo, um ano assim, você vendo a pessoa sair, coisar, se divertir, né, com outras mulheres na rua e você não poder falar nada, porque era uma decisão dele. Ele só estava esperando eu ir embora. E quando ele tinha oportunidade de me ver, ele falava assim: "Eu não aguento mais você aqui dentro dessa casa. Por que que você não vai embora? Por que que você não vai embora? Por que que você não vai embora? Por que que você não vai embora?" Eu confesso para as irmãs que tinha dias que eu chegava nesse limite de querer ir embora. E eu não sei, né, se todas que vai ouvir é evangélica ou se tem uma crença, mas eu quero dizer o que eu vivi. Toda vez que eu arrumava minha mala para ir embora, Deus usava um vaso para mim, para falar: "Ai de ti, porque tenho eu grandes coisas a fazer dentro da tua casa". Então, ninguém sabia, eu arrumava minhas coisas, eu falava: "Eu vou embora", e Deus sempre usava um vaso para falar comigo. Quando foi e eu vivendo dentro desse processo de tormenta, sabe, de tormenta mesmo. Mas, tinha dias que eu estava bem, tinha dias que eu estava fraca, tinha dias que eu só chorava, tinha dias que eu não levantava, sabe? Principalmente quando chegava de final de semana, porque o final de semana para mim era bem doloroso, né? E saber que ele foi atrás de advogado, essas coisas todas. E assim, uma pessoa que tinha, olhava para mim, não me desejava como mulher, ele tinha repulsa de mim, e nem me olhava, né? Ele nem me olhava. O que aconteceu? Eu, num domingo de manhã, né, por fim, assim, eu fui, eu voltei, ele tava na balada, ele encontrou umas primas minhas na balada, aí ele falou que não tava mais, não sei o quê, isso de sábado pro domingo. E quando foi no domingo, eu tenho culto de manhã. Quando eu voltei, por volta de umas 11 horas, ele veio me perguntar de um carregador, se eu tinha pego, uma coisa assim. Eu falei pra ele que não, e ele tinha acabado de chegar da balada, virado, virado. Não, não peguei e tal. Aí, o que aconteceu? Esse processo. E nisso, uns 15 dias antes, no.
No monte, eu estava no monte. Deus usou um vaso para falar comigo que ele ia fazer um reboliço, né, na minha vida, dentro da minha casa. E eu não entendi. Eu falei, amém, alguma coisa vai acontecer, vai ser com ele. Eu pensando assim, porque eu sempre pensava que o erro era dele, né? Que o erro era ele, mas o Senhor, graças a Deus, nesse processo todo, o Senhor fez eu entender que muitas das coisas que aconteceu, eu era errada. Eu errei, eu dei brecha, eu menti, eu não fui uma boa esposa, né? Então, assim, saturou mesmo. E, e, o, e aí, quando chegou no domingo de manhã, ele falou, eu falei, não, não sei, não sei de nada e tal. Ele se revoltou, ele veio pra cima de mim. Ele veio pra cima de mim, ele já estava com tanta raiva de eu estar na casa e tal, ele falava: "Vai embora da minha casa, vai embora". Ele começou a me bater. Ele me bateu. E aí o que aconteceu? Ele me mandou embora. Aí ele falou: "Hoje eu vou te levar pra casa da sua avó e você vai ficar lá", e acabou, já era. Tudo bem. Ali eu falei: "Não, agora é o fim, agora não, acabou, acabou", né? Toda machucada, né? Que ele tinha me batido e tal. E esse processo foi bem doloroso. A minha família vê como eu cheguei, o estado que eu cheguei. Aí ele me largou. Não, aí a minha pastora, nesse meio tempo, passou e viu e me levou embora. Aí, antes de me levar na minha avó, ela me levou para o monte para a gente orar lá. Aí ela falou para mim assim: a partir de hoje, você entrega esse Isaac na mão de Deus. É, acabou. Agora deixa na mão do Senhor. O que até aqui você pôde fazer de jejum, oração, de campanha, de buscar, você fez. Agora deixa na mão do Senhor. Entrega seu Isaac aqui hoje. Eu entreguei no monte, num domingo. Depois de toda aquela confusão, fui para minha avó. E, vim, peguei minhas coisas, que ele ligou para minha família pegar minhas coisas, e eu pegou minhas coisas e eu fui. Dali eu bloqueei ele no WhatsApp, bloqueei ele em tudo, no telefone dele. Quando ele quisesse falar, ele falaria só com a minha filha, que minha filha tinha o celular dela, e ela falava, eu como mulher eu estava arrasada, eu estava ali assim, sabe? Aí eu falei, não, bola pra frente. Eu sentei naquele domingo, depois chorei muito. Quando foi na segunda, eu conversei com a minha família. Tinha uns que queria que eu desse parte na polícia, outros falavam não espera. Eu fiquei meio confusa e eu esperei um pouco, né? Aí eu falei, não, eu preciso eu respirar, colocar minha cabeça em ordem. Isso foi segunda. Segunda-feira à noite eu fui para um culto. Eu cheguei lá, sentei num culto num lar, eu sentei assim no canto e Deus usou a missionária para falar para mim que aquela pessoa que me fez tanto mal, que me magoou, ela ia aparecer chorando na minha porta. Irmãs, quando foi segunda, terça, quando foi na quarta, ele apareceu na minha porta, na porta da casa da minha avó, aonde eu já tinha dado por perdido. Essa é a verdade. Eu já tinha dado por perdido nosso casamento, tudo, a qual eu pensei assim, não, acabou, cada um pro seu lado, Deus fez até aqui e tal. Eu já tinha aceitado aquela sentença, sabe? E quando foi na quarta-feira, ele apareceu lá. Ele chorava, pedindo perdão, chorava, chorava. Chorava, falou que me amava e que se eu poderia dar uma nova chance para ele, porque ele me amava, que ele queria restituir a família dele e tal. Aí eu acalmei ele, eu abracei ele, falei que perdoava ele, isso na frente da minha família toda, né? Aonde a qual ele me fez passar uma vergonha tremenda, né? Me humilhando de várias formas. Ele voltou lá do jeito que eu estou contando para as irmãs, chorando mesmo. Era uma volta de umas 6 e pouca da tarde. Ele chorava. E isso ele passou a tarde assim me ligando de um outro celular. Eu não atendi. Eu já tinha também procurado na segunda-feira mesmo uma pessoa para dar entrada nos papéis, né? Aí quando foi, eu falei para ele, calma, a gente vai conversar, depois a gente senta e conversa. Vou te desbloquear, a gente vai conversando, mas hoje eu não volto agora, de repente assim, porque a gente precisa colocar tudo em ordem. Aí passou, quando foi no sábado,
Então, quando foi de quarta para quinta, de quarta, de quarta-feira em diante, eu desbloqueei ele, comecei a conversar com ele. eh, a gente foi conversando tanto pelo telefone quanto por WhatsApp e tal. E aí eu falei pra ele assim, já que você quer voltar, a gente tem que sentar e conversar. E assim, eu estava magoada, eu estava ferida ainda por essas coisaiadas toda que tinha acontecido e tal. Mas eu lembrei das promessas do Senhor, né? Eu lembrei. E eu lembrei do que Deus tinha falado que ia fazer um reboliço dentro da minha casa. E esse reboliço precisou eu passar por isso, né? Para poder entender o trabalhar do Senhor. Porque eu, mesmo assim, gente, eu achei realmente que tinha acabado, porque eu vi muita coisa dentro desse período que a gente ficou separado, muita coisa. Eu me entristeci com muita coisa. Eu vi meu marido ir viajar, eu vi ele pra lá e pra cá, eu via ele pegar a mochila e sumir durante 3, 4 dias. Eu via meu marido falar no telefone, eu via meu marido mandar áudio, eu via meu marido. Meu Deus, era muita coisa, gente. Era muito sofrido. É, porque eu tava vendo tudo isso, porque quando você não tá mais junto, morando na mesma casa, é uma coisa, né? Que falam aquele ditado que os olhos não vê, o coração não sente. Mas o meu coração, ele sentiu tudo. Tudo que vocês possam imaginar, porque eu estava aqui. E ainda tinha que ouvir ele falar assim, que eu não tinha vergonha na minha cara. Você não tem vergonha na sua cara. Você não tem vergonha na sua cara. Quem você pensa que você é? Vai embora. Vai embora daqui, eu não aguento mais você, eu não aguento mais olhar pra sua cara. Ele falava assim: não adianta você fazer nada aqui dentro de casa, limpar a casa, arrumar a casa. A gente não é uma família. Você tá fazendo isso pra quê? A troco de quê? E assim, eu não respondia. Não respondia. Eu falava: não, eu vou. Deixa eu arrumar um emprego. Eu vou embora, eu vou embora. E tinha realmente dias que eu tava cansada, sabe? Cansada de verdade. E eu falava: não, eu vou embora sim. Eu pensava, né? E quando foi no sábado, 6 da manhã, ele apareceu na casa da minha avó. Aí ele falou assim: vamos conversar. E a gente foi conversar. A gente sentou no restaurante. A gente sentou no restaurante. Eu nunca vou esquecer. Depois das 6 horas, a gente foi no Brás fazer algumas coisas que ele tinha que fazer lá, resolver algumas coisas. E quando foi lá para umas 10 e pouca, a gente sentou. Fomos num restaurante assim e a gente sentou para conversar. Ali ele pegou e falou tudo, tudo o que aconteceu nesse período, é, coisas que eu já sabia também, né, que eu já podia imaginar. Falou dos sentimentos dele, ele falou das frustração dele que ele tinha comigo como mulher, que eu era briguenta, que eu era bocuda, que eu não sabia me pôr no meu lugar, eu era barraqueira. Ele foi falando tudo. E ali ele falou, daí de uma certa forma eu cansei, comecei a ouvir meus amigos, eu comecei a ver a vida deles e e desejei essa vida de solteiro. E eu quis terminar. Aí ele falou, mas havia um sentimento, tinha um sentimento. E aí foi uma decisão que eu falei com ele assim. Eu chamei ele e falei, tá, você vai voltar comigo como? Você quer voltar comigo como? Ele pegou e falou assim, eu quero voltar com você como marido e mulher. Eu quero voltar casado. Vamos esquecer isso tudo, vamos zerar isso tudo. Eu vou te assumir para todo mundo. A gente vai em todos os lugares onde eu falei que eu não estava com você. E e a gente vai se reerguer como família, resgatar o que a gente perdeu, porque a gente tem uma filha. E ele falou que o que fez ele pesar na balança também de querer voltar comigo foi a Ana Cláudia, né, a nossa filha. Ele falou que isso pesou bastante também, né, porque ele não estava dando um exemplo de nada para ela. E dali em diante, a gente voltou. Ele falou: olha, eu vou mudar assim, assim, assado. E você também procura mudar assim, assim, assado. E assim nós fizemos até o dia de hoje, aqui.
Até o dia de hoje. A gente se fala pelo telefone, a gente se liga, a gente não briga mais. Eu queria deixar claro aqui para vocês que ele colocou a mão em mim somente essa vez, dentro de 18 anos, quase, né? 18 a gente vai fazer em março, de casado. Ele colocou a mão em mim somente essa vez. O meu marido, ele sempre me respeitou, eh, sempre foi um bom marido dentro de casa, assim, sempre colocou as coisas dentro de casa, nunca me deixou faltar nada, nem para mim, nem para minha filha, nada. Eu não posso falar mal dele nesse sentido. Eu estou falando do processo que a gente passou, sim, foi muito doloroso e mas como marido, como homem comigo, ele nunca me deixou faltar nada. E assim, até o dia de hoje, que a gente se respeita, ele não levanta a voz para mim, eu não levanto a voz para ele. Todos os dias eu tento ser uma mulher sábia, todos os dias. Eh, a única coisa que ainda não aconteceu foi o meu milagre dele ser, ele está na casa do Senhor comigo, né? Ele está na casa do Senhor comigo, mas eu tô buscando, eu tô numa campanha com a Dulce também, para a gente poder, né, ver o nosso milagre acontecer. E eu creio que eu vou ver esse milagre acontecer na minha vida. E eu quero dizer para todas que Deus, ele é fiel, ele é um Deus que ele promete, ele cumpre, ele não falha. O Senhor, ele chega na hora certa. Eu quero dizer assim para todas vocês, quando eu menos esperei, quando dei tudo por perdido, porque eu dei mesmo, por muitas vezes. O Senhor, ele fez, ele me trouxe um novo homem, assim, um novo homem mesmo, sabe? Um homem que cuida muito mais de mim agora. Eu vejo que, e partiu dele querer voltar, partiu dele, eu não precisei, para vocês verem como é que é. A gente não precisa implorar, ir atrás, se descabelar, como eu fazia das outras vezes que a gente brigava. Não, foi diferente. O que Deus fez foi diferente. Eu não me descabelei. Quem foi atrás de mim foi ele. Quem pediu para voltar foi ele. Quem quis a reconciliação foi ele, né? Então, assim, eu louvo a Deus por todas as coisas, porque até aqui Deus ele me ajudou, me sustentou eu e minha família, e na vida das amadas não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Tem o processo, Deus ele trabalha na vida da gente também, dentro dessa situação toda. Mas assim, o Senhor ele é fiel. Ele é fiel. Eu só tenho que louvar a Deus por tudo que o Senhor fez na minha vida e dentro da minha casa. Hoje minha casa tem paz. Hoje minha casa tem paz, para a glória de Deus. É claro que a gente tem hora que a gente discorda, que a gente briga, mas não como antes. Nada como antes. Hoje a gente se respeita, hoje existe um respeito de ambas as partes. Amém? Então é esse o meu testemunho. Eu creio que logo, logo eu vou voltar aqui para contar o que o Senhor fez na vida dele como um homem de Deus também, porque eu creio que o Senhor ele vai salvar. Eu creio que o Senhor vai afastar as amizades ainda, porque ainda ele precisa ser liberto dessas amizades, sabe? E eu creio que Deus ele vai fazer, porque o impossível ele já fez. Agora o possível ele também vai fazer. Amém?